é o pastor Daniel Deusdete. A graça e a paz do Senhor. Nós iremos ver hoje o capítulo de número 4 do livro de 1 Samuel. Ele tem apenas 22 versículos. Nele nós vamos ver a história da Arca da Aliança sendo tomada. Então você apanha a sua Bíblia, faça uma leitura prévia desse capítulo que irá ajudar você a compreender melhor as Escrituras. Vamos ler as Escrituras, que isso é bênção para as nossas vidas. Entre no nosso blog site jamaisdesista.com.br para você ter acesso à parte escrita dessa narrativa. Como já dissemos, essa breve introdução irá nos acompanhar até o capítulo 7, quando então finalizaremos a primeira parte da nossa divisão dos livros que foram juntados. Nós juntamos 1 Samuel com 2 Samuel. Ao fazer um contraste entre Eli e seus filhos e Samuel, o escritor explicou como e por que Deus rejeitou a casa de Eli no serviço sacerdotal e exaltou Samuel como líder de Israel. Estamos na subparte B, que foi dividida em 4 sessões para melhor compreensão da palavra de Deus. Nós já vimos no serviço em Siló, no capítulo 2. Nós já vimos também a desaprovação e a aprovação que receberam. Nós estamos concluindo a revelação do julgamento e da bênção de Deus. E nós veremos no conflito com os filisteus. A sessão 3, acima, irá se encerrar agora com a parte A do verso 1 do capítulo 4. E iremos começar a sessão 4, que vai tratar do conflito com os filisteus. Ele vai começar no verso 1, na parte B. A sessão 4 também será subdividida em 4 alíneas. Nós iremos ver os filhos de Eli são responsáveis pela derrota na batalha e pela perda da arca. Nós iremos ver a arca traz maldições sobre os filisteus, isso já no capítulo 5. Depois nós iremos ver a arca devolvida pelos filisteus no capítulo 6. E Samuel conduz Israel à vitória. Samuel no capítulo 7. Os filhos de Eli são responsáveis pela derrota na batalha e pela perda da arca. Tendo sido confirmado como profeta de Israel, Samuel dá uma palavra a todo Israel. Capítulo 1, verso A. Depois disso, Israel saiu à peleja contra os filisteus. Na batalha, os filhos de Israel são derrotados e se voltam para o Senhor. E entendem que foram derrotados porque o Senhor os feriu diante dos filisteus. Eles entendiam que a vitória ou a derrota vinha do Senhor, mas o curioso é que não obedeciam ao Senhor. Eles sabiam disso, mas não obedeciam. Eles agiram corretamente e se voltaram para o Senhor, mas não o ouviram. A seu modo, saíram à batalha novamente, entendendo que o procedimento deles agora estaria correto, ao levarem tanto a arca como os sacerdotes, filhos de Eli, Ofni e Finéias. Na verdade, eram os planos e propósitos de Deus que estariam se cumprindo, e também estariam se cumprindo a profecia já anunciada a Eli pelo homem de Deus, que falou de seus filhos, e ainda a palavra de Samuel, que ele falou a Eli, quando Eli perguntou a ele: Samuel, o que o Senhor lhe tinha falado? Quem eram os filisteus? Conforme a Bíblia de Estudo de Genebra, eles foram mencionados anteriormente no Pentateuco, Gênesis 10, 14, 21, 32, 34, 26, 1. Os filisteus eram um povo mediterrâneo, incluídos entre os povos do mar, que foram citados nos textos egípcios na época de Ramsés III. Pelo menos na época dos juízes, os filisteus residiam ao longo da costa sul de Canaã. Juízes 3, 31, 13, 1, 16, 31. Apesar de serem consistentemente associados à chamada Pentápolis Filisteia,
uma região com 5 cidades, formada pelas cidades de Asdod, Asquelon, Ecrom, Gate e Gaza, os filisteus expandiram-se para os outros territórios durante a época de Samuel e o início da monarquia, e entraram em conflito direto com seus vizinhos israelitas do norte e do leste. Deus já havia rejeitado tanto Eli como seus filhos, e agora estava chegando a hora do juízo de Deus, e eles estavam prestes a sofrer as consequências dos seus atos insanos cometidos ao longo do tempo em que estavam servindo a Deus como sacerdotes. Israel estava jubiloso por causa da arca e por causa dos sacerdotes, porque sabia da vitória que acompanhava a arca, mas eles se esqueceram da obediência e de uma vida compromissada com Deus. Não adianta você ter os símbolos, não adianta você ter as coisas que são sagradas, mas quando o seu coração está longe delas e você não cumpre, não obedece. Os filisteus temeram muito, eles estavam com medo e estavam desesperados por terem de enfrentar um exército animado e jubiloso com deuses, conforme eles falavam que os tinham livrado do Egito e de tantos outros inimigos. Ainda assim, reuniram forças e foram à batalha. Os israelitas também saíram à batalha, todos confiantes no amuleto e não no Senhor, porque não tinham relacionamento com ele. Foram derrotados e, pior, tomaram da arca que tinham levado pela batalha. Para vocês verem, eles estavam confiando na arca como um amuleto, na coisa, no objeto, na crendice. Mas não tinha comprometimento, não tinha relacionamento. Não funciona dessa maneira. Os filisteus comemoraram muito tão grande vitória a eles concedida. Um dos mensageiros voltou para dar a trágica notícia da perda da arca do Senhor e da morte de Ofni e Finéias. Eli, já com seus 98 anos, que estava ali sentado em uma cadeira quando viu as péssimas notícias. E da cadeira caiu, quebrando o seu pescoço. Deus julgara Eli e seus filhos, e ambos morreram, conforme o Senhor tinha falado que aconteceria pelo seu profeta. A esposa de Finéias estava grávida quando recebeu as terríveis notícias e entrou em trabalho de parto, e teve um filho ao qual pôs o nome deles de Icabod, que significa foi-se a glória de Israel. Não era para ser assim. Deus tinha sido misericordioso com Eli e muito paciente, tanto com Eli quanto com seus filhos, e tinha dado todo o tempo do mundo para se arrependerem, mas não se arrependeram. Mas Deus dá tempo para você se arrepender, e muito até. Mas se você endurece o seu coração, não tem saída. Eli era sacerdote e seus filhos também, além de filhos de Eli, eram, como as próprias escrituras dizem, filhos de Belial. 1 Samuel 2,12. Sabe por quê? Filhos de Belial? Porque não se importavam com o Senhor. Estar na casa de Deus, servir a Deus e não se importar com Deus é ser filho de Belial. Certa vez, discutindo Jesus com os judeus, os chamou de filhos do diabo. João 8,44. Por quê? Porque eles estavam querendo fazer a vontade de seu pai, isto é, pecarem à vontade, ou seja, não se importavam também com Deus, o Pai verdadeiro. Então assim nós vimos o capítulo de número 4 de 1 Samuel, e amanhã estaremos aqui pela graça de Deus com o capítulo de número 5, todos os dias. Olha, eu vou pedir para você se inscrever em nosso canal, também divulgar, compartilhar, acessar nossa loja virtual semeadores.com.br. Conheça nosso blog site jamaisdesista.com.br. Maranata, ora, ora, vem Senhor Jesus. Querido, um bom dia na presença do Todo-Poderoso.